Aliás, professor, essa guerra já ultrapassou 30 dias. A gente sabe que quanto mais dura a guerra, mais a volatilidade impera no preço dos ativos. Existe alguma chance de que ela termine logo? É difícil dizer, mas na minha opinião, ouvindo até cientistas militares, eu vejo que essa guerra tem muito tempo ainda para continuar, porque a guerra sempre tem objetivo. Putin deixou claro que o objetivo dessa guerra, ou seja, a continuidade do objetivo político, ela acaba sendo a guerra se você não consegue atingir pela conversa ou pela diplomacia. Qual era o objetivo de Putin? Vamos levar em consideração. Desnazificação é a narrativa completamente falaciosa dele, desnazificação da Ucrânia, liberdade da Ucrânia, desmilitarização da Ucrânia e a derrubada do governo de Volodymyr Zelensky. Isso está longe de acontecer, não está acontecendo. E fora isso, que depois de 31 dias, 32 dias, além desses objetivos de Vladimir Putin, um dos objetivos seria também enfraquecer a OTAN. Se você lembrar na época de Trump, etc., quando Emmanuel Macron falou que a OTAN já estava em morte cerebral. E aconteceu justamente o contrário, a OTAN se revitalizou. Ela se revitalizou de tal sorte que o Ocidente agora está sendo completamente aliado à Ucrânia. Tão aliado que o leste europeu agora está recebendo cada vez mais armamentos e tropas militares na Península Báltica, na Letônia, na Lituânia, na Estônia, e também na Bulgária e na Polônia. Então, isso está indo completamente contra. Agora, que fase que a guerra está? Você começa a perceber que existem algumas fases da guerra. A fase que nós estamos vendo é uma fase de estabilidade. Estabilidade, ou seja, os russos não estão conseguindo avançar na direção e na velocidade que eles gostariam, porque estão encontrando resistência dos ucranianos, e os ucranianos também não conseguem expulsar os russos. Então aí fica aquela coisa, o que a Rússia quer fazer? Ela quer progredir territorialmente. Para progredir territorialmente, provavelmente vai precisar de mais tropas. Vai ter que angariar mais tropas, mais armamentos, e precisa saber se a população russa está disposta a pagar esse preço, se Putin está disposto a pagar esse preço. Da mesma maneira que a Ucrânia precisa se reorganizar para continuar com a sua defesa. Agora, se você não quiser ir pelo lado da progressão territorial, você vai, Deus me livre, pela progressão do fogo. O que é? Isso já deve estar no plano do Putin. O que seria planejamento, progressão pelo fogo? Seria a utilização de armas táticas nucleares. Não estou dizendo uma arma nuclear do tipo Hiroshima, que tinha 15 quilotons de TNT. Estamos falando de uma arma nuclear de 0,1 quilotons de TNT, justamente para conseguir ver e testar, fazer um balão de ensaio, para ver se utilizar uma arma nuclear de pequeno alcance, de pequeno impacto, levaria as forças da OTAN para dentro da guerra. Poderia ser uma tentativa. De qualquer maneira, nesse momento, fica claro para o Putin que ele tem que tomar uma decisão. Ou toma uma decisão, ele pode chegar e falar, olha, eu não vou conseguir conquistar a Kiev, que é a capital, e poderia dividir, como já estão até conversando aí, dividir a Ucrânia. Como é que eu vou dividir a Ucrânia? Veja, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, e isso você acaba dominando, Kherson também, que fica mais ao sul, você acaba limitando o acesso dos ucranianos do Mar de Azov. Só que aí você entra no que muitos militares acabam falando, porque uma guerra sempre tem fase. A primeira fase da guerra, até anotei aqui, que é sempre bom, né? A primeira fase da guerra é o planejamento inicial. Planejamento inicial, veja, isso já aconteceu há algum tempo. Por quê? Porque Putin já está falando desde 2007 que não considera a Ucrânia e não considera a expansão da OTAN uma coisa legítima. No verão passado, falou até numa entrevista que não considerava a Ucrânia um país independente
e que eventualmente poderia invadi-la. 2008 invadiu a Geórgia, 2014 anexou a Crimeia, então esse planejamento inicial já está sendo feito há 5 ou 7 anos ou até mais. Depois disso vem a geração de poder de combate e concentração de meios, que nós já vimos acontecer, que é o quê? Que é aqueles 180 mil soldados russos que cercaram via a Ucrânia por Belarus, essa parte já aconteceu. Estamos na terceira fase da guerra agora, que é a guerra da conquista da iniciativa. Ou seja, seria o momento da conquista, mas nesse momento da conquista, parece que os russos não estão conseguindo progredir e a conquista está cada vez mais complicada graças à defesa da Ucrânia. E aí você tem uma outra fase. Vamos supor que eventualmente vai ser dado, ou Putin fica, de certa maneira, com uma saída honrosa de pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e limitar o acesso do Mar Azov, etc. Bom, aí vem a outra parte, a ação decisiva e a dominação, quando se obtém a vitória. A vitória está longe de acontecer, não é agora que vai acontecer. E mesmo que você conquiste essa vitória, com armas táticas, vamos pensar dessa maneira, você tem a quinta fase da guerra, que é a estabilização. Mas aí você pensa, como é que eu vou fazer uma estabilização se essa possível anexação ou divisão da Ucrânia está muito diferente do que aconteceu com a Crimeia? Então, se isso eventualmente chegar nessa quinta fase de conquistar, muito provavelmente nós vamos ter uma guerra de guerrilha. E uma guerra de guerrilha demora para acabar. Veja o que acontece no Afeganistão, veja o que aconteceu no Afeganistão, veja o que aconteceu no Iraque. Então, nenhum objetivo do Putin foi atingido, e mesmo que algum objetivo, ou seja, de dividir a Ucrânia, como estão falando, Coreia do Norte, Coreia do Sul, pega alguns pedaços, divide, você ainda vai ter que lidar muito provavelmente com um povo patriota que vai fazer com guerras de guerrilha. Essa guerra de guerrilha transforma o quê? O mercado internacional de ativos cada vez mais volátil. E a última fase, que aí seria, lógico, vindo e conquistando a quinta fase, que é a estabilização, é impor uma autoridade civil. Puxa, mas como é que eu vou impor uma autoridade civil se eu estou no meio de uma guerra de guerrilhas? Então, na minha observação aqui, eu acho que essa guerra, primeiro, se o Putin tinha objetivos, esses objetivos estão longe de ser atingidos. Se ele resolver ir embora, então os objetivos não foram atingidos. Se ele continuar, essa guerra vai continuar por muito tempo. Mesmo que ele conquiste Kiev, teríamos uma guerra de guerrilha, para você colocar uma autoridade civil. Então está longe de acabar. Não vejo acabando em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. E aí, como nós estamos falando do mercado financeiro, junte-se ainda o problema, já outra conversa, o problema que nós estamos vendo na China, dos lockdowns, do outbreak do Covid, etc., a volatilidade no preço do petróleo, a volatilidade no preço do gás natural, a volatilidade no preço dos ativos. Então, resumindo, eu acho que baseado nas fases da guerra, e levando em consideração que para você invadir um país, é aquela coisa, você tem o objetivo, a continuidade do objetivo político, quando ele não é atingido via diplomacia, ele é por via de guerra. Nenhum desses objetivos foi atingido, pelo contrário. A OTAN está mais fortalecida, não desnazificou, eu não sei o que isso quer dizer, a Ucrânia, não desmilitarizou a Ucrânia, e Zelensky continua no poder. Então, como é que a gente pode dizer que a guerra está próxima do final? E muito provavelmente Putin não vai desistir completamente com mãos abanando, ele vai querer alguns territórios. Como eu falei, se ele pegar esses territórios, nós teremos guerra de guerrilha, e aí o negócio se estende por um bom tempo, como nós vimos no Afeganistão e outros países, né?